A reforma previdenciária continua dando o que falar, provocando intensos debates e manifestações. E cresce a procura pela aposentadoria. O índice cresce 30%, segundo a estatística. Quem está na iminência de se aposentar está buscando essa aposentadoria, temendo o efeito da reforma previdenciária. Aliás, confira essa matéria. Dúvidas é o que não faltam para a população sobre esse tema. Valquíria é professora, tem 48 anos de idade e 17 de contribuição. Com as informações desencontradas sobre a reforma da Previdência, ela não sabe quando poderá se aposentar. É fundamental o esclarecimento ponto a ponto dessa proposta. Tem muita gente com dúvida mesmo. Nas contas do governo, para aprovar a reforma da Previdência, é preciso convencer a população da necessidade das mudanças. Por isso, ainda esta semana, deverão ser lançados 2 canais de comunicação. Um site oficial que vai ajudar na simulação do cálculo da aposentadoria e uma central telefônica para tirar dúvidas. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, aposta na medida como uma das formas de melhorar a comunicação do governo sobre a reforma. Para ele, é preciso mostrar a injustiça do atual sistema e como as mudanças contribuiriam para diminuir a desigualdade no país. Para este consultor, a ideia é boa, desde que a população possa se manifestar. Se ele não tiver uma ferramenta de interatividade, uma ferramenta onde ele possa ouvir sugestões críticas e até reclamações da própria pessoa que vai ser aposentada ou que tem dúvidas a ser tiradas, ele não vai conseguir fazer esse projeto passar pela garganta da população. O apoio da população também é considerado fundamental para convencer os parlamentares. Ainda que o Congresso seja sensível à pressão popular, à voz do povo, àquilo que eles têm de crítica ou de sugestões, também são sensíveis aos acordos partidários que são necessários para que as reformas caminhem. Essa relação entre o Congresso e o Executivo é fundamental para que uma boa reforma seja implementada. Tá aí. E você está por dentro do que está propondo o governo na questão da reforma previdenciária? É importante você realmente ficar atento. Aliás, aproveitando o gancho, Dia Internacional da Mulher desse 8 de março e toda essa polêmica da reforma previdenciária, teremos uma mega manifestação em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui em Marília. Estamos recebendo o professor Juvenal Aguiar, ele é diretor estadual da APUESP, o sindicato que representa os professores da rede pública do estado de São Paulo. Professor Juvenal, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, população de Marília. Boa noite, meus colegas professores. Boa noite, mulheres, queridas mulheres de Marília. Quem está organizando toda essa manifestação, como será? É mesmo em todo o estado, professor? Não, sem dúvida nenhuma. Estamos aproveitando o Dia Internacional da Mulher e estamos fazendo isso em 3 aspectos. Primeiro, na defesa da mulher. Porque, infelizmente, a mulher é sempre agredida, a mulher é mal compreendida, existe uma série de ameaças contra a mulher e nós não podemos aceitar isso. Também nós queremos a defesa das minorias e a reforma contra o roubo da reforma da Previdência, que é assim que nós chamamos. Zé Henrique, e esse ato ele é marcado para todas as cidades do estado de São Paulo, onde ela pudesse ser executada, porque a população precisa conhecer de fato o que é essa reforma da Previdência. É uma verdadeira barbaridade, será a miséria dos trabalhadores num futuro muito próximo. No aspecto para o magistério, reforma previdenciária, o que falar? O magistério, infelizmente, ficou com a pior parte. Imagine, população, hoje a professora ela precisa ter 50 anos e 25 anos de trabalho para poder se aposentar com a média salarial dos últimos 5 anos. Pasmem, com a reforma da Previdência,
essa professora que podia se aposentar com 50 anos, ela só vai se aposentar com 60 anos. E infelizmente, com 60 anos, ela vai poder ter apenas 80% da sua média salarial. Se ela quiser sair com a totalidade, ela terá que trabalhar mais 10 anos, ou seja, 40 anos de contribuição. Isso é uma verdadeira maldade. Isso se repete para as demais mulheres e para os professores, uma situação similar. Agora, Zé Henrique, falando no geral, e é muito preocupante, porque quando a população vê os grandes canais de televisão, a grande mídia, os grandes jornais, normalmente existe gente defendendo a reforma da Previdência. Sabe por quê, população? Porque eles têm o rabo preso com o sistema financeiro, porque quem quer impor a reforma da Previdência é o sistema financeiro, é o Paulo Queiroz, que ele é vinculado aos bancos, e aí está pegando de roldão todo mundo. Agora, a maldade de uma maneira bastante clara. Verifique o que acontece no Chile, o que acontece na Colômbia, o que acontece no México. Essa mesma reforma, nos mesmos modos, ela foi aplicada naqueles países próximo de 1980. Hoje, 70%, olha bem o que eu estou falando, hein? 70% dos aposentados recebem próximo de meio salário mínimo. Esse é o futuro dos nossos aposentados. Hoje, eu recebi uma mensagem que está publicada na Folha. Eu fiquei estarrecido. Nesta reforma, nesse roubo da Previdência, olha bem o que está escrito: o governo retira a obrigatoriedade que tem de todos os anos. Os governos seriam obrigados a dar um reajuste salarial no mínimo igual à inflação para o salário dos aposentados. Isso num sistema público, infelizmente, há muito tempo que não se cumpre. Mas pelo menos no INSS, todo ano, todo mundo tem um reajuste. Eles estão retirando esse reajuste das aposentadorias acima de um salário mínimo. Ou seja, no futuro querem reduzir todo mundo a um salário mínimo. Muito pior ainda, Zé Henrique, se a gente verificar todas as maldades, quando você que está ouvindo, mesmo que tenha votado no Bolsonaro, não tem problema, mas aprenda que essa reforma ela é contra você. Se porventura a pessoa for aposentada, aliás, duas pessoas estão trabalhando, a somatória do salário dos dois for acima de R$ 5.800. Se um dos dois morre, aquele que fica, a pensão só poderá acontecer até os R$ 5.800. A parte, o restante, cai fora. E tem outras regrinhas que diminuem o salário do companheiro em até 50%. Isso vai pegar em cheio a classe média. Então a classe média se mexa, porque senão você vai ser altamente prejudicado. A reforma prejudica todo mundo. Agora verifique, o Queiroz, perdão, Paulo Guedes. O Paulo Guedes, olha bem o que o Paulo Guedes fala, que dentro de 10 anos ele quer 1 trilhão de economia em cima da Previdência. Agora, economizar para quem? Está querendo tirar do nosso povo trabalhador e vai colocar isso onde? Se vocês notarem, no início desse ano, eles tiraram da Previdência 680 bilhões de reais. E para onde isso foi? A maior parte foi para pagar juro de banqueiro. E olha, gente, infelizmente, toda a miséria que haverá dos trabalhadores, os bancos ficarão cada vez mais ricos, porque quem vai administrar a Previdência no futuro serão os bancos. Eles estão inventando agora, a Previdência será por capitalização.
Inclusive, eles querem tirar dessa capitalização aquilo que o empresário paga hoje, aquilo que o governo coloca nos outros valores, porque a Previdência não é só aposentadoria, é saúde, é assistência social e é aposentadoria. Do jeito que ela está, o próprio Senado, Zé Henrique, fez o ano passado, fez uma CPI na Previdência e mostrou que ela é superavitária. Ela tem prejuízo quando maus empresários, grandes empresários, deixam de contribuir para a Previdência, roubando inclusive o dinheiro dos trabalhadores. E o próprio governo retira parte do dinheiro, como retirou agora no início do ano os 680 bilhões de reais da Previdência para pagar, grande parte para pagar juros da nossa dívida. Agora, população, você que está me ouvindo, não fique somente com as informações aí da TV, do rádio, dos jornais, das grandes mídias. Esse pessoal não fala contra porque está simplesmente com o rabo preso com o setor, com os banqueiros. Veja a imprensa alternativa. Vai lá no YouTube, coloca a reforma da Previdência, começa a ver de fato o que é essa reforma da Previdência. A médio prazo. Eu fiquei apavorado hoje quando eu vi a matéria que acabei de falar para vocês. Se a aposentadoria não tiver mais correção, no futuro todo mundo vai ser miserável. Muito bem. Você da classe média vai ser altamente alcançado. Então, amanhã, esse ato não é da APOS, eu deixo bem claro, esse ato é de toda a sociedade civil, é do movimento sindical, é da sociedade civil, dos movimentos sociais, é das mulheres. Nós queremos fazer um ato que seja pacífico e, dependendo do número de pessoas, nós faremos uma passeada pelo centro, entregando documentos na defesa da mulher, das minorias, e na defesa e contra o roubo da reforma da Previdência. Esse 1 trilhão de reais, eles querem tirar dos trabalhadores. E as grandes, Zé Henrique, só concluindo, as grandes aposentadorias, eles não vão mexer, não vão acabar com os privilégios. É só pegar o projeto e ler, que está tudo escrito lá, explicado. Quem tiver dúvida, venha falar conosco. 16 horas desta sexta-feira, Praça Saturnino. E outra polêmica, a contribuição sindical. Confira. Patrícia é sindicalizada desde 2012. A contribuição é descontada na folha de pagamento, com a autorização dela. Mas descontente com a atuação do Sindicato dos Restaurantes, ela já decidiu. Não vou contribuir mais. Já não queria, né? Agora, sabendo dessa lei, agora que não vai contribuir mesmo. Essa lei é a medida provisória 873 do governo federal. Publicada na última sexta-feira, ela determina que a contribuição dos empregados que autorizem o recolhimento será feita exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico. Desde a reforma trabalhista de 2017, a contribuição para os sindicatos deixou de ser obrigatória, mas quem optava por ser sindicalizado tinha o valor descontado em folha. Isso agora está proibido. Eu acredito que deveria continuar o desconto em folha, porque a gente também tem benefício. Os trabalhadores têm que saber, eles que têm que resolver. Afinal de contas, sai do bolso deles, né? Eu acredito que se for fazer boleto, muita gente não vai pagar. No Twitter, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, destacou que a contribuição sindical deve ser autorizada pelo trabalhador. Disse ainda que a medida provisória era necessária devido ao ativismo do judiciário, que estaria permitindo a cobrança. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou pedidos de sindicatos para retomar a obrigatoriedade da contribuição. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para virar lei. É o tempo que os sindicatos vão ter para se posicionar sobre o assunto.
O presidente da Força Sindical diz que a medida provisória é uma bomba com o objetivo de fechar os sindicatos. Nós vamos buscar um debate com o Congresso Nacional, com o presidente Rodrigo Maia da Câmara Federal, para que a gente regulamente essas questões da organização sindical no Brasil. Nos preocupa muito, principalmente no momento que nós temos uma revolução 4.0, tecnologia vindo, tirando milhões de empregos do nosso país. E é muito importante que nós tenhamos o fortalecimento da estrutura sindical. Desde que a contribuição deixou de ser obrigatória, as organizações sindicais viram cair a arrecadação. Dados oficiais apontam que elas recebiam cerca de 3 bilhões e meio de reais em 2017. No ano passado, o imposto recebido foi de 500 milhões de reais, uma queda de quase 90%. Os sindicatos têm uma proposta para mudar esse quadro. Só teria possibilidade de arrecadação financeira aqueles sindicatos que fizessem negociação coletiva, fizessem convenções coletivas que trouxessem benefício aos trabalhadores. Bem, centrais sindicais foram ao Supremo com recurso contra a medida do governo. Daqui a pouco, o Dia Internacional da Mulher e mais 2 menores apreendidos em relação ao crime bárbaro contra o empresário Jair Viveiros. A gente volta já já.